Olá, nesse vídeo eu vou abordar uma técnica de rememoração. Por que isso é importante? Tanto para quem está estudando as viagens astrais e a própria interação da pessoa com o plano extrafísico, e também para quem estuda as suas vidas passadas, porque ambas situações acontecem enquanto dormimos. Então, para quem está estudando técnica de projeção astral, para quem está estudando a conscienciologia, sabe que é uma ferramenta muito importante para a evolução. E a evolução é um motivo, simplesmente um motivo de estarmos aqui, encarnados, vivos. Então, a gente estuda muito as técnicas, né? A gente quer que a gente tenha as projeções lúcidas, né? Mas muitas vezes a gente esquece que os sonhos também são importantes, que durante a noite também acontecem situações que são rememorações de vidas passadas. Então, às vezes, nós já temos informações sobre as situações que nos aconteceram para a gente trabalhar, somente observando esses sonhos e estimulando as lembranças. Também cito que, de qualquer maneira, à noite nós viajamos, né? Nós saímos do corpo e nós temos as nossas experiências lúcidas, não lúcidas, né? Mas nem por isso. Mas o nível de lucidez, ele também não é nível de importância dessas experiências. Os sonhos são importantes, nós podemos tirar N interpretações deles, e as projeções lúcidas são deliciosas, né? São as mais impactantes, são as mais interessantes. Mas as outras experiências também são importantes. Então você já parou para pensar, você que está fazendo ali muita técnica, está cuidando das energias, as projeções estão acontecendo. Se você cuida das energias, as projeções estão acontecendo em um nível de lucidez muito interessante. Então, as experiências estão acontecendo. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, né, é até mais importante do que fazer técnica, é fazer técnica de rememoração e não técnica para sair, porque sair a gente já sai, a meu ver, é um segundo ali requisito. Então, mesmo que você tenha fazendo técnica para sair, você vai precisar da técnica de rememoração. Por isso que a minha sugestão é sempre começar pela técnica de rememoração. E como que ela é? Então, à noite, quando nós dormimos, o corpo astral e o corpo físico se separam, né? Até pela teoria do Laércio, porque o nosso corpo astral, o nosso espírito precisa de um descanso, porque o nosso corpo físico é denso, ele é pesado. Então, à noite, a gente precisa daquele descanso cerebral para organizar as informações, questões de memória, né? O nosso cérebro passa ali por diversas frequências, né? De desperto até o nosso sono profundo. Então, isso já é outro ponto a se aprofundar para quem quiser estudar, é bastante interessante. Então, ali a gente sai e a gente volta. Então, quando a gente volta, ali não é instantâneo, a gente passa do corpo astral e o corpo físico. A gente tem no corpo físico gradações até o nosso corpo mais sutil. Então, quando ele retorna, ele vai retornar ali, ó, mais suavemente. Então, é importante para quem puder, ou pelo menos aos finais de semana, não usar despertador, acordar naturalmente, para que esse processo seja mais lento. Então, ali, quando o corpo astral está retornando ao corpo físico, então o nosso cérebro físico está fazendo um download de informações do nosso cérebro extrafísico, né, de tudo ali que aconteceu durante a noite. Eu mesmo faço técnica desde 2016, já tem muito tempo. Então, hoje mesmo eu tive uma experiência muito lúcida no sentido de ser tudo muito claro, né, de passar pelas situações ali raciocinando como se estivesse aqui mesmo. Então, e acordei ele, como eu tenho esse processo de acordar muito devagarzinho, porque eu não acordo com despertador, eu acordo com aquela sensação assim de, nossa, tá tudo aqui, eu tô lembrando de tudo. Só que se não fizer a técnica de repetição contínua de tudo que aconteceu, eu acabo esquecendo ou me lembrando de tudo pouco, muito pouco. Então, ao acordar, enquanto o corpo está fazendo o download, é recomendado que a gente não se movimente,
que fique completamente parado e vai ali, ó, prestando atenção nas informações que estão na mente. Quando a gente lembra de alguma situação noturna, a gente passa a ficar repetindo isso. A gente repete a lembrança, a gente repete a história. E mais de uma vez, até a gente decorá-la, digamos assim. Então a gente vai repetindo, aí sim a gente inicia ali o processo de movimentar, de levantar. Quanto mais calmo for, mais informações nós teremos. Também é importante, assim, que ao acordar não estou lembrando de nada, ou então estou lembrando de um fragmento, uma palavra, uma música, uma situação. Então ali a gente tenta pescar o restante. Então, se é algum objeto, e só vem ele, vamos supor, só vem um objeto. Então você tenta lembrar ali o que está em volta desse objeto, o que aconteceu antes ou depois daquilo, seja um objeto, seja uma pessoa, mesmo um fragmento. Você vai tentando ali puxar o gancho dessa informação e às vezes eles vêm. Então, na sequência, é importante imediatamente anotar a experiência. Eu uso o aplicativo do Evernote desde 2016 para anotar. Todo dia que eu acordo, eu faço as minhas anotações. Ele é muito simples. Então eu tenho ali as minhas pastas. No início eu dividi entre sonho, projeção, sonho lúcido. Só que depois eu comecei a perceber, e depois eu acho que eu quero fazer esse estudo aqui para passar para vocês a diferenciação disso e por que isso é importante e por que também não é importante. Às vezes eu vejo as pessoas linkando muito a lucidez à questão de projeção. Só é projeção quando eu estou lúcido. Não, não é bem assim. A gente tem níveis de lucidez. E às vezes a lucidez que a gente tem, assim, eu sei que eu tô dormindo, pra gente interagir com o extrafísico, às vezes é o tipo de lucidez mais boba que tem. Porque às vezes a gente tá ali imerso numa situação em que a gente tá trabalhando, isso já aconteceu comigo, depois eu conto o relato. A gente tá trabalhando e depois a gente acaba, pela lucidez, sei que tô dormindo. Às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente atrapalha a experiência. Então, eu creio que há um ponto a ser discutido que é um pouco diferente do que a maioria fala. Então, eu tenho aqui as notas, né? Então, todo dia eu venho no maisinho, coloco a data, coloco algumas palavras-chave para ficar mais fácil de identificar a experiência, caso esteja fazendo algum estudo. Então, com o tempo é interessante que eu consigo pegar o nome de uma pessoa, coloco no aplicativo e eu tenho o relato de todas as vezes que sonhei com ela. É até possível, e aconteceu recentemente, de ter uma experiência em que parece que estava me falando, deixa eu colocar aqui no silencioso, como se eu soubesse de um fato futuro, assim. Eu achei bem interessante quando a gente tem esses tipos de confirmação do extrafísico pro físico, que é isso que a gente vem fazer aqui, né? Entender essa realidade. O nosso cérebro, ele é uma antena que vai pegar e traduzir uma realidade que é muito maior, dimensões que interagem aqui, né? Frequências, energias, enfim. Então a técnica basicamente é essa. Primeiro, você acorda tranquilo, vai repetindo a informação na cabeça antes mesmo de se mover, depois pega o celular e tal e vai anotar. Mas, Patrícia, eu não me lembro de jeito nenhum, nunca lembrei, tenho dificuldade. Aí a gente precisa de um pouquinho mais de paciência, a técnica é a mesma, mas é muito importante a anotação mesmo assim. Se você não anotar como a lembrança em si, a história em si, você anota como você está se sentindo. Eu acordei feliz, acordei mais chateada, acordei com alguma ideia, com alguma solução de algum problema. Então, nos nossos sonhos, né, essa questão de rememoração e de prestar atenção nisso é uma ferramenta para várias coisas. Então, vamos aqui para a segunda parte. O que acontece à noite?
né? Então, à noite nós temos as projeções, eu já citei de início, que é quando o corpo extrafísico separa do corpo físico. Você já acordou com aquela sensação de formigamento no corpo, ou ao acordar ou ao dormir? Isso é o estado vibracional. Ele é um sinal de que isto vai acontecer. Então, ele é uma resposta do campo energético para diversas coisas, e isso também pode ser provocado pela vontade como técnica, inclusive, de saída do corpo, de separação. Então, a gente tem os sonhos em que, às vezes, numa projeção, a gente tem situações oníricas, então é muito difícil separar a projeção do sonho. E a gente também tem lembrança de vida passada. Então, é difícil também de separar o tempo, porque fora desse plano o tempo é diferente. Então, às vezes uma lembrança de vida passada, em sonho, ela vem com uma sensação de ser algo antigo, de já ter acontecido. Às vezes vem um reconhecimento de uma pessoa que a gente conhece nessa vida, né? Ou às vezes uma emoção muito, muito forte. Isso é indício também de lembrança, ou de repente de estar tendo contato no plano extrafísico com alguém que a gente já conviveu ali tempos atrás. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Agradeço quem ficou até aqui. Espero que tenha ficado clara a técnica de rememoração, que para mim é o início de tudo, é muito, muito importante. E até a próxima.